Nós vamos ler no capítulo 3, segundo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler os versos 12 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo de número 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Meus irmãos, o trecho bíblico que nós acabamos de ler, eu creio ser conhecido da maioria dos que estão aqui nesta noite. São Paulo está falando sobre um assunto importantíssimo. E um detalhe desse assunto chamou a minha atenção. Eu gostaria de repartir com os irmãos alguma coisa que, ao meditar nesse tema, trouxe grande edificação para a minha vida. Aqui, meus amados irmãos, está falando de um véu. Véu. E é interessante que quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai descobrir que a Bíblia fala muito sobre véu. Eu gostaria nesta noite de resumir em 4 véus importantíssimos que a Bíblia fala. 2 deles são negativos e 2 deles são positivos. Então, com a graça de Deus, nós queremos falar sobre 4 tipos de véu. O primeiro véu de que fala a Bíblia é chamado o véu do pecado. Que o profeta Isaías, no seu capítulo de número 25, que vamos ler, ele diz assim, Isaías, no seu capítulo 25, versículo 7. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Véu em que as nações se escondem. Véu serve para cobrir o rosto. E o profeta Isaías está dizendo da parte de Deus que as nações que não têm o temor estão escondidas atrás de um véu. Esse véu chama-se o véu do pecado. Véu em que as nações se escondem. Véu serve para cobrir o rosto. E o profeta Isaías está dizendo da parte de Deus que as nações que não têm o temor estão escondidas atrás de um véu. Esse véu chama-se o véu do pecado, que faz com que a pessoa se torne cega, ou seja, não possa ver nada que está diante de si, pois que o véu está obstaculando a sua visão. E é exatamente o que a Bíblia diz, que a pessoa sem Jesus realmente recebeu a cegueira espiritual. O apóstolo São Paulo escreve aos Coríntios, falando sobre as pessoas que não têm o temor de Deus, ele diz assim, ó Deus, Deus com D minúsculo, porque na Bíblia tem Deus com D maiúsculo, que é o Deus eterno, e tem Deus com D minúsculo, que é o príncipe deste mundo, Satanás. E São Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 4, o Deus desse século, com D minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus amados irmãos, por causa do pecado, o homem ficou sem ter a visão espiritual. Fica como que com umas escamas tapando a sua visão. Quando Paulo, o apóstolo, que se chamava Saulo, teve um encontro com o Senhor ali na estrada que levava a Damasco, posteriormente Deus mandou
que Ananias fosse orar em favor de Saulo. E quando Ananias começou a orar, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu, mandou-me aqui para que eu ore por ti e tu passes a ver. E colocou as mãos sobre ele e diz a Bíblia: caíram dos seus olhos as escamas. Meus amados irmãos, tapando a visão estão escamas, está o véu, está a máscara chamada pecado. Jesus falou durante o seu ministério de pessoas que tinham olho, mas não estavam enxergando, tinham ouvidos e não estavam ouvindo a mensagem que ele estava transmitindo. E quando a gente começa a meditar na Bíblia, nós vamos descobrir que há uma diferença entre ter olho e ter visão. A Bíblia fala de pessoas que têm olho e a Bíblia fala de pessoas que têm visão. Se nós tomarmos como exemplo aquele fato conhecido de todos, quando o rei da Síria, querendo acabar com o exército de Israel, procurou descobrir através de um plano totalmente confidencial que Israel passaria por determinado lugar. Colocou seu exército de prontidão. E diz a Bíblia que eles ficaram ali na expectativa que Israel passasse. O dia terminou e Israel não apareceu. Ele se inteirou de uma segunda oportunidade em que Israel passaria por outro lugar. Novamente coloca seu exército de prontidão, fica na expectativa de surpreender Israel, e o dia termina e pela segunda vez Israel não aparece. Na primeira ele até tolerou, na segunda ele não se conformou e disse: deve ser traidor. Alguém aqui está contando os nossos planos para o rei de Israel, e é por isso que ele não aparece aqui já por 2 vezes. E eu vou descobrir quem é esse traidor. E ele começa a investigar aqui, ali, acolá, até que chegando num grupo de pessoas, elas disseram ao rei: ô rei, não somos nós não. Como que não é vocês? É o profeta Eliseu, majestade. Que história é essa que é o profeta Eliseu? Ah, majestade, quando tu está lá no teu palácio, na tua cama de dormir, no teu quarto, não tem ninguém presente, tu nem estás falando em voz alta, apenas tu estás pensando o que é que vai fazer para acabar com Israel. E sabe uma coisa? Tudo que tu falas na tua câmara de dormir, Deus revela ao profeta, o profeta conta para o rei de Israel. É por isso que eles não aparecem. Ah, então ele tem que acabar com este homem. Vocês sabem onde ele está? Alguém diz: está aí na cidade de Dotã. Vamos para lá. Levou seu exército, chegou de madrugada, cercou a casa onde estava o profeta com seu auxiliar, o Geazi. E pela manhã, o Geazi abre a porta da casa e depara com o grande exército do rei da Síria que tinha cercado o lugar. E o Geazi volta para dentro apavorado e dizendo: ah, meu senhor, nós vamos morrer, porque nós estamos cercados. O rei da Síria cercou esse lugar, é um beco sem saída. E o rapaz estava aí apavorado. Mas o profeta saiu para fora, olhou, viu na verdade o grande exército do rei da Síria que lá estava. Na sua fisionomia não se podia notar traço algum de preocupação, e o rapaz apavorado de um lado para outro. E o profeta, vendo que o rapaz estava cada vez ficando mais apavorado, fez uma oração: ó Senhor, abre os olhos desse moço aí para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço, e o moço começou a ver agora é um outro exército. Era o exército de Deus, composto de cavalos e carro de fogo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que diferença. O Geazi tinha olho, e o Eliseu tinha visão. Com esse olho aqui a gente vê as coisas materiais, mas a Bíblia diz: não atentando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras e temporais, mas as coisas que não se veem são as coisas eternas. Aleluia. Mas Jesus veio exatamente para tirar o véu, para tirar a máscara do pecado. Foi por isso que quando ele começou a pregar em Nazaré, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele, conhecedor da palavra, pois que ele é a palavra, ele abriu exatamente na profecia de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, a pôr em liberdade os oprimidos e a dar vista aos cegos. Glórias ao nome do Senhor. E realmente a pessoa que tem um encontro com Jesus recebe a visão espiritual. Eu me lembro daquele cego que Jesus curou, que saiu alegre pelas ruas de Jerusalém. E lá diz a Bíblia que os fariseus encontraram o homem, ele era conhecido, e começa um diálogo, e vai conversa, vem conversa. Lá numa certa altura daquele diálogo, os fariseus lhe disseram: olha aqui rapaz, o homem que te curou, ele é um pecador, viu? Só se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Meus amados irmãos, quando o homem tem um encontro com Deus, cai a máscara, cai o véu do pecado.
porque está escrito: se tu creres, verás. Na obra de Deus é diferente lá do mundo. As casas comerciais fazem a sua propaganda dizendo: somente vendo para crer. E aqui é diferente: somente crendo para ver. Glória ao nome do Senhor. Porque no plano espiritual, meus amados irmãos, para o homem ver e para o homem conhecer, primeiro precisa crer. Jesus estava multiplicando pães, estava curando os enfermos, e estava cheio de gente, claro, multiplicando pães e curando enfermos. Certamente alguém foi tentado, ou alguns tentados, a pensar da seguinte maneira: isso que é religião boa, seguir esse homem é uma maravilha, está doente, ele cura, eu acho que não precisa nem mais trabalhar, porque ele pega 5 pães, 2 peixes, e milhares de pessoas comem, ainda sobra 12 cestos cheios de pedaços. Isso que é religião boa, eu vou seguir, eu também. E estava uma multidão, diz a Bíblia. Mas de repente Jesus deu uma parada e começou a ministrar a sua palavra, os seus ensinos. E numa certa altura ele disse: aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem vida em si mesmo. Um lá disse: mas que duro discurso. Que numa linguagem nossa, alguém estaria dizendo: que pregação maçante, que pregação que não dá para aguentar, eu vou embora. Outro disse: eu também. E a multidão foi embora, ficando somente o grupo que a gente supõe tenha sido os 12. E a eles Jesus perguntou: e vós, quereis retirar-vos como os demais? E Pedro toma a palavra e em nome do grupo responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Note bem, nós temos crido e conhecido. Primeiro crê, depois conhece. Primeiro crê, depois vê. E o plano de Deus, a vontade de Deus é essa: Deus quer que todos os homens se salvem. E vem depois ao conhecimento da verdade. Meus amados irmãos, quando o homem tem um encontro com Jesus, cai a máscara chamada pecado. E a visão fica nítida. Não é uma visão embaçada não, confundindo coisas com outras coisas. É uma visão nítida. Havia um cego, e Jesus estendeu as mãos e tocou no seu olho. E perguntou: o que é que você está vendo? Eu estou vendo os homens. E daí? Eles parecem árvores que estão andando. Jesus disse: a visão dele não está boa, está embaçada. Ele está confundindo o homem com árvore, porque o homem é uma coisa e a árvore é outra. Aí Jesus pôs a mão novamente. E agora? Agora ele estava enxergando nitidamente. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe o véu não caiu por completo de você, mas se não caiu completo, Jesus está aqui para restaurar uma visão nítida da sua glória, do seu poder e da sua majestade. E quando ele faz o véu do pecado cair, nós ficamos com uma visão, irmãos, que nós ficamos vendo o impossível, o invisível. Mas isso é um paradoxo, dirá alguém: como ver o impossível ou ver o invisível? Foi o que aconteceu com Moisés. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E diz a Bíblia: ficou firme, vendo o invisível. Meus irmãos, o mundo vê as coisas materiais, mas o crente está vendo o invisível, está vendo a glória, está vendo o arrebatamento, já está vendo a nova Jerusalém, está pisando aqui, mas está clareando lá na eternidade. Glórias ao nome do Senhor. Aqui diz: quando se converterem, o véu se tirará. Quando a pessoa se entrega a Jesus, o véu do pecado cai e a pessoa passa a enxergar. Oh, glórias a Deus! Mas o segundo véu também é chamado na Bíblia o véu do disfarce, o véu da máscara, o véu da hipocrisia. Que o mesmo profeta Isaías, no mesmo versículo, nós passaremos a ler no capítulo que foi lido já, 25, versículo 7, a primeira parte. E destruirá neste monte a máscara do rosto. Máscara do rosto. É uma máscara que está ocultando um rosto diferente. A máscara aparenta ser uma coisa, mas o rosto atrás é outro. É a máscara do disfarce. E nós lemos na Bíblia, irmãos, diversas pessoas usando a máscara do disfarce.
Lemos, por exemplo, aquelas virgens, a parábola das virgens. Lembra, irmãos? Eram 10 virgens. E começaram a tosquenejar todas. Mas perto da meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. E houve aquele movimento e despertaram todas. E aquelas que não tinham azeite, correram as que tinham azeite. Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes disseram, não vamos dar do nosso, senão vai faltar para nós e para vós. E de comprai daqueles que o vendem. Meus amados irmãos, sabe o que eu fico pensando nessa palavra da Bíblia? Que elas estavam com lamparina. Que bonito, devia ser decorada, quem sabe folheada a ouro. Mas não tinha nada dentro. Estava vazio, aquelas 5 virgens, irmão, só tinha aparência, somente tinha máscara, só tinha fachada e não tinha conteúdo. Mas que o Senhor nos ajude, irmão, que nós tenhamos o conteúdo da glória e do seu poder. Meus amados irmãos, lá nos dias de Salomão, é uma ilustração para ajudar a compreender o que é que Deus quer nos falar nesta noite. Nos dias de Salomão, irmãos, era um esplendor, uma riqueza muito grande. E diz a Bíblia que Salomão mandou construir, irmãos, tantas armas. E mandou construir escudos de ouro. Que maravilha, cheio de escudo de ouro. Mas posteriormente, nos dias do seu filho Reoboão, diz a Bíblia que o rei do Egito invadiu a cidade. Entrou na casa do tesouro e levou todos os escudos de ouro. Aí Reoboão mandou fazer escudo, mas fazer de cobre. Parecia, era igualzinho, o modelo era igual, mas o material era outro. É a máscara, irmão, parece, mas não é. Que Deus nos ajude, que nós sejamos crentes autênticos da sua presença. Aleluia! Estou me lembrando, meus irmãos, quando houve um problema enfrentado por Moisés lá nos seus dias. E sabe qual era o problema? É que tinha pessoas que queriam trazer para si uma posição que Deus tinha dado para um único homem chamado Arão. Diziam alguns pretendentes àquele cargo de sacerdote: por que só o Arão? Por que só da tribo de Levi? Por que não da tribo de Ruben? Por que não alguém da tribo de Gad? Por que não alguém da tribo de Azer? Por que não alguém da tribo de Naftali? Por que não alguém da tribo de Ruben? Moisés viu que o problema estava sério e disse: é muito fácil. Vocês pegam os candidatos, cada tribo pega o seu candidato, e o candidato traga a sua vara, e Arão vai trazer a vara dele também. E nós vamos colocar as varas diante do Senhor, e Deus vai mostrar na vara quem é o homem que ele chamou. E sabe o que eu fico pensando, irmão? Eu imagino o camarada da tribo de Ruben com a sua vara lá. Alguém diz: olha, a vara está na mão dele. Outro, a tribo de Gad, lá estava o camarada com a vara dele. Outro da tribo de Azer, outro da tribo de Naftali. E Arão trouxe a dele também. No dia seguinte, meus amados irmãos, 11 varas estavam colocadas ali, ficaram do jeito que foram colocadas, isto é, secas. Mas a vara de Arão não. A vara de Arão tinha flores, tinha frutos, tinha amêndoas e tinha até renovos, numa demonstração que ele era o homem chamado por Deus. Aleluia! Meus amados irmãos, era somente fachada. Meus irmãos, Jesus um dia estava com fome e se dirigia a uma figueira. E ele pensou em chegar lá e encontrar algo para se alimentar. Mas quando chegou naquela figueira, diz a Bíblia que ela somente tinha folhas. Não tinha fruto nenhum, só tinha, irmãos, aparência. A Bíblia diz assim de pessoas que nos últimos tempos somente terá aparência de piedade e negando a eficácia delas. Mas que Deus nos ajude, meus amados irmãos, que nós nunca tenhamos esse disfarce, não tenhamos essa máscara, mas que seja a realidade, que seja Cristo em nós, esperança da glória. A Bíblia diz que o crente tem o sentimento de Cristo, diz que tem a graça de Cristo, diz que tem a natureza de Cristo, diz que tem o amor de Cristo, diz que tem o Espírito de Cristo, diz que tem o sentimento de Cristo. É Cristo vivendo em nós, glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, a máscara do disfarce um dia cairá. Eu estou me lembrando que lá nos dias do profeta Aías, ele já estava velho, irmãos, e nem enxergava mais devido à sua idade. E Jeroboão, o rei, estava com um problema na sua casa. O problema é que o seu filho ficou doente e não tinha cura. E Jeroboão chamou sua mulher e diz: olha, vem cá, disfarça-te, para que não te aparenta ser a mulher do rei. Arruma um disfarce aí.
e vai lá perguntar para o profeta se esse menino vai ficar curado. Enquanto isso está se passando lá, Deus está dizendo aqui para o Aías: olha, mulher do Jeroboão vem aí mascarada, ela vem aí disfarçada, e quando ela pôr o pé na porta, diga: o filho teu vai morrer quando tu voltares e pôres o pé na tua cidade. E lá a mulher de Jeroboão, irmão, se disfarçou toda, e lá vem. Meus amados irmãos, o Aías, ele não via fisicamente falando, mas ele tinha a visão do Espírito, glória a Deus. E quando a mulher do Jeroboão pôs o pé na soleira da porta, diz: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarça assim? Meus amados irmãos, um dia a máscara do disfarce terá que cair. E é melhor que caia agora do que caia lá na presença do Senhor. Ora bacanda lá machanda. Glória a Deus, glória a Deus. Se alguém tem nesta noite a máscara do disfarce, que nesta noite ela caia e você sinta a realidade e chegue na presença de Deus e sinta a glória, o poder, a unção, uma vida renovada, despertada, avivada, porque tem que cair aqui, porque naquele dia só vai subir quem não tiver esta máscara. Ora bacanda lá baixurianda. Ora baixurianda. Esta máscara do disfarce, irmão, a pessoa somente dá relatório positivo e por dentro está tudo negativo. Lembra do Geazi? O Senhor tinha curado a Naamã da lepra. Ele quis até dar presente para o homem de Deus, o profeta Eliseu. Eliseu disse: não, esse negócio foi Deus, nada disso, não quero presente não. E foi embora. Mas o Geazi pôs o olho no dinheiro, disse: não vai ficar assim não. E quando Naamã está indo lá adiante, ele correu: ei, espera aí, para aí. Pararam. O negócio é o seguinte: o profeta naquele dia lá não quis aceitar. Mas surgiu um problema lá, tem uma necessidade. É necessário sim. Irmãos, e foi pegar o dinheiro. Só que quando Geazi está retornando, o profeta olhou e disse: como é, Geazi? Vai tudo bem? Vai tudo bem. Irmãos, e ele estava diante de Deus numa situação tão difícil, que posteriormente ele até ficou leproso, e até a sua descendência, diz a palavra do Senhor. Mas ele disse: vai tudo bem. Como irmão vai bem na fé? Vai uma maravilha. E com Jesus está tudo bem. E às vezes não está nada bem, mas que o Senhor nos ajude. Não temos a máscara, mas expressamos a realidade do nosso coração. Lembra de Sansão? Já com seus cabelos cortados, dormindo no joelho de Dalila. Sansão, os filisteus vêm te pegar. Para falar filisteu para Sansão é como disser: Satanás está chegando aí na esquina. E ele se levanta e diz: desta vez eu vou fazer como antes. Só máscara, porque não tinha mais realidade. Que Deus nos ajude, glória ao nome do Senhor. Até mesmo o caso daquela sunamita tem dois lados de estudar a biografia daquela mulher que perdeu o filho. O filho tinha morrido e ela foi ter com o profeta. E o profeta perguntou: como é? Vai bem com o teu marido? Vai, está tudo bem com ele. E com o teu filho? Está tudo bem. E não estava nada bem, o rapaz estava estendido lá, morto. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, que nós possamos falar aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Que não haja um coração dobre, que não haja máscara, porque se houver, um dia ela vai cair na presença do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. A terceira máscara é a máscara, o véu da glória, da comunhão com Deus. Moisés subiu no monte por determinação do Senhor, ficou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz, isso pela segunda vez, que quando ele descia do monte, trazendo nas suas mãos as tábuas que inicialmente haviam sido quebradas, e que agora pela segunda vez Deus havia escrito na íntegra o que constava nas primeiras, diz a Bíblia que o rosto de Moisés brilhava com um brilho tão grande, que ninguém podia olhar para o seu rosto. Ele teve que colocar um véu, para que o povo olhasse para ele, e ele pudesse falar com o povo, glórias a Deus.
Que véu era aquele? Era o véu da comunhão com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, quando o crente está em comunhão com Deus, ele tem estampado no seu rosto este véu que chama-se glória de Deus. Esse mesmo véu com o qual o homem estava lá no início, mas quando pecou, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória. O homem ficou sem nada, mas por Jesus Cristo, que é o mediador, em comunhão com Deus, novamente o véu está na vida do crente, a comunhão com os céus. O rosto passa a brilhar, é um rosto diferente. Eu me lembro de Ana, mãe de Samuel, que estava com um problema difícil. Ela não podia ter filhos. Irmãos, o maior opróbrio que uma mulher israelita podia ter naqueles dias era o fato de não poder ter um filho. E ela entrou na casa do Senhor e começou a derramar a sua alma. Só que a oração dela não era gritando, somente movia seus lábios, não saía som nenhum. E o sacerdote Eli entrou aonde ela estava, viu a mulher ali, deve ter pensado: deixar a porta aberta, essa mulher está embriagada e agora está aqui dentro, mas eu vou repreender ela. Ô mulher, aparta de ti o teu vinho, estás embriagada aqui? Disse: não, meu senhor, eu não sou uma mulher embriagada não, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E continuou a orar. Só que quando termina a oração, diz a Bíblia, e ela se levantou e o seu semblante já não era triste, já brilhava no rosto dela a glória do Senhor, a resposta da sua oração. Glórias ao nome de Jesus. Irmãos, quando nós entramos em comunhão com Deus, nós passamos a ter o véu da glória do Senhor. É a comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, o véu da comunhão, o rosto brilha. A Bíblia fala sobre Asaf, o salmista, porque ele também foi um que escreveu salmos. Porque Davi foi autor somente de 73 salmos. E temos 150 e tantos salmos. Mas no Salmo 73, nós encontramos na vida daquele homem, ele expressando o seu testemunho, 4 tipos de rosto. Primeiro ele diz: eu estou olhando para os ímpios. Parece que dá tudo certo para eles. Que decepção, rosto decepcionado. Depois ainda disse mais: parece que tudo dá certo para eles. Eu não. Eu tenho lavado as minhas mãos na inocência e eu sou castigado cada dia. Irmãos, era a sua vida, ele sentindo o drama do seu coração. Depois ele entrou na casa do Senhor, diz a palavra de Deus, estou resumindo, ele entrou na casa do Senhor e começou a orar. E quando ele estava orando, a glória do Senhor começou a se manifestar. E de repente, ele diz: ah, Senhor, agora eu entendi tudo. O rosto brilhou, glória ao nome do Senhor. E que foi que ele entendeu? Senhor, agora eu entendi tudo. Os ímpios estão colocados em lugares escorregadios. Eles vão escorregar, vão cair, mas eu não. Tu irás me guiar com o teu bom conselho e depois irás me receber na tua glória. Irmãos, glórias a Deus, quando nós entramos em comunhão com o céu, o rosto começa a brilhar. O crente que anda em comunhão com Deus, o seu rosto começa a brilhar. É por isso que Satanás tem um pavor da igreja que ora, porque quando olha para mim, para você, ele vê o brilho da glória de Deus na minha e na sua vida. Primeiro véu é o véu do pecado. Cai quando aceita Jesus e a pessoa vê a glória do Senhor. O segundo véu é a máscara, que é a expressão bíblica, que a pessoa está mascarada, disfarçada, não é aquilo que aparenta, por dentro é velho, por fora está bonito. A construção, quando é reformada, está uma pintura muito bonita, massa lisa, massa fina, mas às vezes o tijolo é velho, o reboque é velho, o ferro que está lá dentro da construção é tudo velho, é somente fachada. Deus não quer, irmãos, que nós tenhamos fachada. Deus quer que nós sejamos por fora aquilo que nós temos dentro. Glória seja dada ao nome do Senhor. O terceiro véu é o véu da comunhão. Quando nós comunhão com Deus, nós vemos, irmãos, estampado naquele rosto a glória poderosa do Senhor. Aleluia. O quarto véu é o véu, meus irmãos, da preparação para o arrebatamento.
Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis, que Abraão estava preocupado com seu filho Isaque, que já estava na hora dele casar, e naquela época era o pai quem arrumava a noiva. E ele chamou Eliezer, o mordomo da casa, aqui: Eliezer, está na hora do meu filho casar, você vai receber uma incumbência, você vai buscar uma moça para ser a esposa do meu filho. Só que tinha uma coisa: não vá buscar gente aí dessas nações pagãs, vai lá na minha terra, onde tem gente que ainda tem um temor a Jeová. Meus amados irmãos, e o Eliezer, recebendo essa incumbência, fez até um juramento de não trazer moça que não temia a Deus, e ele vai lá buscar esta moça. Quando chega lá na terra, para onde ele se dirigia, ele foi junto a uma fonte de água, onde as moças iam apanhar água. O Eliezer fez uma oração curta, porém de muita fé, muito incisiva, quando disse: ó Senhor, dá-me hoje bom encontro. Aquela moça que chegar aqui, eu pedir água a ela, ela me der água a beber, e oferecer água para os meus animais, seja esta, Senhor, que tu designaste para ser a esposa do filho do meu Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que antes que ele acabasse de falar, a oração ainda estava, parte dela no coração. Deus havia prosperado a sua jornada. Uma moça chegou, era Rebeca, e ela ofereceu água para ele, ofereceu água para os seus animais, enquanto a moça vai levando água para os camelos, que eram 10, carregados de ouro, prata, vestidos e coisas valiosas. Enquanto Rebeca sai da fonte, vai no camelo, porque tinha que encher o... Se identificou, foi levado à casa da moça, colocaram alguma coisa para ele comer, disse: eu não vou comer enquanto não falar o que é que eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma missão. Então ele começou a relatar a sua missão. E quando ele estava terminando de dar o relato de sua missão, todos olharam para Rebeca e disseram: como é, Rebeca? Você vai? Você aceita ser esposa de um moço que você nunca viu? Ó, mas o Eliezer está dizendo quem ele é, filho de quem ele é, de que jeito que ele é. Você aceita? Ele diz: eu irei, eu irei. Aí ele foi lá fora onde estavam os camelos, abriu o baú, abriu o tesouro, era ouro, prata, vestidos e coisas valiosas, que ia dando para Rebeca. Meus amados irmãos, esta passagem da Bíblia é uma figura, meus amados irmãos, importante, onde Abraão aqui representa a Deus, Isaque, Jesus Cristo, nosso Senhor, Eliezer, o Espírito Santo, e Rebeca, eu, você, nós, a igreja do Senhor, glórias a Deus. Depois que ela recebeu presentes, diz a Bíblia que a parentela disse: bom, tudo bem, mas ela vai ficar conosco aqui uns 10 dias. Disse: não, temos que caminhar já. Negócio agora é pegar a estrada, pegar o deserto, porque nós temos que encontrar o Isaque. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que saiu Eliezer na frente no camelo, Rebeca com as moças atrás, seguindo o varão, seguindo Eliezer, e começaram a caminhar pelo deserto, e foram caminhando um bom tempo, até que em determinado dia, Rebeca olhou bem de longe, viu um vulto que longe se aproximava. Quem é aquele varão lá? E Eliezer respondeu: aquele é Isaque, meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu, e coberta com o véu, ela se encontrou com Isaque, e ele a amou e a levou para a sua tenda, diz a Bíblia. Meus amados irmãos, uma figura do que tem acontecido e vai acontecer com a igreja do Senhor, glórias a Deus. Meus irmãos, nós iniciamos a nossa caminhada. Foi dito lá: olha, a moça não pode ficar aqui não, ela tem que sair, o lugar dela não é mais aqui, ela tem que peregrinar. Nós saímos lá, irmãos, do pecado, não tínhamos Deus, nem paz, nem esperança. Foi ali que Deus me encontrou, foi ali que o Senhor te encontrou. E nós iniciamos a nossa caminhada pelo deserto. Deserto é perigoso, irmãos. Quando Israel andava no deserto, disse que tinha serpentes e escorpiões. E nós estamos andando no deserto desta vida, está cheio de serpentes e escorpiões, mas para isso Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas o que chama a minha atenção é a expressão da Bíblia, irmãos. Diz que a moça seguia o varão. Eliezer virava para a direita, ela ia para a direita. Eliezer virava para a esquerda, ela virava para a esquerda. O caminho que ele ia, ela ia atrás. Meus amados irmãos, nós andamos na direção do Senhor, glórias ao nome de Jesus. Eliezer é uma figura do Espírito Santo. Nós somos dirigidos pelo Senhor.
A Bíblia diz, meus amados irmãos, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. É Deus quem nos guia. O crente não é dirigido por horóscopo. O crente não é dirigido por conselho de ímpio. O crente não é dirigido nem pelo seu próprio coração, porque Jeremias disse, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso. Nós somos dirigidos pela oração. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós somos dirigidos pela palavra de Deus. Nós somos dirigidos pelo ministério. Algumas vezes Deus nos dirige por sonho, e algumas vezes Deus nos dirige por visão. Quer de uma ou de outra maneira, a igreja é dirigida pelo Senhor, glórias a Deus. Mas, meus amados irmãos, depois dela andar pelo deserto um bom tempo, e deserto, irmãos, tem tempestade. Isto fala de provação, fala de lutas, fala de dificuldades. É dificuldade na família, é dificuldade no emprego, é dificuldade às vezes na escola. E nós estamos numa guerra, estamos, irmãos, sendo provados. E o crente que não é provado, alguma coisa está errada na sua vida. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos marchando para lá. Lá é o nosso destino, lá está a nossa cidade, lá está o nosso Senhor, lá está a glória, lá está o galardão, lá está a cidade para a qual nós estamos marchando. Meus irmãos, mas em determinado momento daquela caminhada, interessante que Rebeca vinha daqui e o Isaac vinha de lá. Houve um encontro em determinado ponto. Dia glorioso vai ser aquele do grande encontro. Mas, meus irmãos, quando ela soube que o Isaac vinha, ela se cobriu com o véu. Aquilo é uma figura da preparação. A igreja tem que estar preparada. A igreja não está se preparando. Estão cantando corinhos por aí, eu estou me preparando, eu estou me preparando. Infeliz da igreja, infeliz do crente que estiver se preparando. Jesus vem e ele está cantando, estou me preparando. A igreja não está se preparando, a igreja está preparada. João ouviu uma voz que no céu dizia, aleluia, porque já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, e vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou, já. A igreja já está pronta, glórias a Deus. Meus amados, dentro em breve esses céus se abrirão. Os sinais estão aí dizendo que breve Jesus voltará. A Bíblia diz que haveria sinais nos céus, diz que haveria sinais na terra, diz que haveria sinais entre o povo judeu, diz que haveria sinais na vida social, diz que haveria sinais na vida religiosa, diz que haveria sinais na vida política, diz que haveria sinais dentro da igreja. E são muitos os sinais indicando que em breve Jesus voltará. É hora da noiva do Cordeiro estar com o seu véu preparada, porque ele vai chegar a qualquer momento e vai se dar um encontro que não é aqui, mas vamos encontrar Jesus nos ares, aleluia. Quando então vamos dar um adeus a este mundo que não tem nada que atrai a nossa atenção, e sairemos daqui para encontrá-lo, não somente para eternamente estar na sua presença, mas para escapar do horror da grande tribulação que virá na face da terra, no período chamado tempo de angústia para Jacó, ou a hora da provação, que há de vir sobre todos os habitantes da terra para os tentar. Naquele dia, antes que a ira de Deus seja derramada na terra, estes céus se abrirão, e Isaías capítulo 20 se cumprirá, quando diz, vai povo meu, entra nos teus aposentos, até que passe a ira. E o aposento da igreja não é aqui, o aposento da igreja é lá. A Bíblia diz que houve um encontro, Isaac a levou para a sua tenda. Nós vamos ser levados para a nossa tenda, para aquela glória que nos espera, onde as palavras humanas jamais poderão descrever o brilho da glória que está à espera daqueles que são fiéis. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 4 véus. Primeiro, o véu do pecado. Se tem alguém aqui nesta noite que não tem a visão espiritual para enxergar a glória de Deus, a salvação, a libertação, a transformação, a regeneração, que é consequência de aceitar Jesus como seu Salvador, se você crer no Senhor, o véu cai e você vai dizer, agora eu vejo, agora eu enxergo, agora eu posso sentir, agora eu estou vendo a glória do Senhor, aleluia. O segundo véu é a máscara,
que Deus não quer que nós tenhamos máscara, mas que ela caia e nós sejamos realmente o que nós somos por fora, que nós sejamos por dentro, porque se alguém tiver a máscara, um dia ela vai cair, porque há um Deus que conhece o homem por dentro e por fora, e todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos que tratar. O terceiro véu é o véu da comunhão, e oxalá nós tenhamos este véu, ligação com Deus, comunhão com Deus, presença de Deus, vida de Deus, glória de Deus, unção de Deus, palavra de Deus, Espírito de Deus, e o diabo fica furioso, porque o crente está em comunhão com seu Deus. E o quarto véu é o véu da preparação. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Que este véu, a igreja já está na expectativa, ele está chegando, ele está vindo. Por isso o crente fiel já está fazendo a última oração da Bíblia. Ora bem, Senhor Jesus, pode vir, porque ele está com seu coração preparado, ele está aguardando Jesus, e agora. Há um slogan por aí que está dizendo: viva hoje como se Jesus viesse amanhã. Está tudo errado. Viva hoje como se Jesus às 8h25 chegasse. E se ele chegasse aqui nesta noite, irmãos, que maravilha, glórias a Deus. Você está com o véu da preparação? Você está preparado para encontrar Jesus? A igreja vai indo daqui e ele está preparado para vir de lá. Oxalá fosse nesta noite, nós sairíamos daqui, ficaria aí a sua roupa, ficaria o seu terno, o seu óculos, a sua carteira, o seu instrumento, ficaria, irmã, a sua bolsa, ficaria o seu sapato, mas você não ficaríamos aqui, porque as coisas materiais ficarão, mas a igreja, num corpo imortal, incorruptível, glorioso, ela subirá encontrar Jesus nos ares. Glórias ao nome do Senhor. Ora maçanda la machurianda. Glória a Deus, glória a Deus. Coloque o véu da preparação. Não é mais hora de ficar sem o véu. Nós já estamos andando no deserto e o Espírito de Deus está dizendo: aí vem o esposo, aí ele está chegando aí. Fala bachurianda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Ele logo virá. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que não haja ninguém aqui nesta noite que já não esteja envolto no véu da preparação. Se Jesus viesse exatamente agora, você iria encontrar com Ele? Você iria encontrar com Ele, irmão? Irmã, você iria encontrar com Ele? Só não vai encontrar com Ele quem estiver com a máscara. Deixa a máscara cair. Chegue para Deus. Deus quer te abençoar. Deus quer te renovar. Deus quer te ajudar. Deus quer fazer de você uma obra dentro do seu coração. Nesta noite, posiciona-te diante de Deus e você vai ver que vai cair esta máscara e você vai sentir a comunhão, o véu da preparação, em que você vai sentir realmente a glória, a presença de Deus na sua vida. Irmãos, 2 tipos de máscaras: negativa, 2 positiva. Qual é ou quais são aquela que você tem? Deus nos ajude nesta noite. Meus irmãos, que o Senhor nos dê a sua graça e que esta palavra fique no nosso coração. Existem outros véus, mas eu descobri que esses são os mais importantes. 4 tipos de véu: o véu do pecado, o véu do disfarce, da aparência, da fachada somente, da aparência, o véu da comunhão e o véu da preparação. Deus nos ajuda em nome de Jesus.